Muito boa tarde. Vamos dar início à última sessão deste primeiro dia deste Congresso Internacional Fernando Pessoa. Eu tenho o prazer de ter comigo o Tayna de Camargo Santos, o Nuno Amado e o Pedro Sepúlveda. Vou fazer uma breve apresentação dos três antes de iniciarmos as apresentações e depois, exatamente por esta ordem, cada um deles fará a sua apresentação e no final, como temos feito ao longo do dia, haverá ainda algum tempo para podermos conversar, aqueles que resistirem, não é? Porque estamos já em final de trabalhos. O Tayna de Camargo Santos é doutorando no Programa de Modernidades Comparadas na Universidade do Minho, onde está a desenvolver neste momento a sua tese intitulada, não sei se o título é definitivo, porque às vezes acontece que não, mas neste momento ainda com o título Um Catálogo de Monstros, os Animais em Fernando Pessoa. É mestre em Literaturas de Língua Portuguesa na mesma Universidade do Minho, com uma dissertação intitulada Além da Curva da Estrada, Metáforas de Vida e Morte na Poesia de Alberto Queiro e Fernando Pessoa Ortónimo. Licenciou-se em Comunicação Social pela Faculdade Casper Líbero e tem uma pós-graduação em Globalização e Cultura. É também cofundador do coletivo literário Sinestéticas e co-editor da revista digital HG80 e da antologia Pós-Fácios, que foi publicada em 2021. Nuno Amado é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde tem lecionado várias disciplinas, entre as quais a disciplina de Estudos Pessoanos. É autor do livro Os Anos da Vida de Ricardo Reis, que resulta da sua tese de doutoramento feita no programa em Teoria da Literatura. Publicou mais recentemente a antologia Toda uma Literatura pela Penguin, que já foi, aliás, mencionada hoje numa pergunta provocatória na primeira sessão, que é também uma antologia que sofreu edição de texto, além da interpretação. E é também colaborador do projeto Estranhar Pessoa, de que Pedro Sepúlveda, que vou apresentar agora, é coordenador. Portanto, Pedro Sepúlveda é professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde é também responsável por cadeiras relacionadas com as suas áreas de trabalho, que são estudos pessoanos e crítica textual. Tem várias publicações na área dos estudos pessoanos. Eu vou talvez destacar a última delas, que é o livro Ostensivo e Reservado, publicado na parte final do ano passado, em 2024, além da coordenação do projeto Estranhar Pessoa, no qual vários dos participantes neste congresso também têm participado e colaborado. É um dos responsáveis pela elaboração e pela manutenção e edição do importantíssimo site Pessoa Digital, onde podem encontrar coisas muito importantes do ponto de vista daquilo que foi discutido também na primeira sessão desta manhã e que é justamente a vida digital das publicações feitas em vida pelo Fernando Pessoa. Julgo que não me esqueci de nada importante nestas apresentações e, portanto, eu vou começar por passar a palavra ao Tayna de Camargo Santos, que nos vai apresentar um texto intitulado Um Animal Humano que a Natureza Produziu, os Animais na Obra de Alberto Queiro. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Essa apresentação é um fragmento da tese que estou desenvolvendo sobre os animais na obra de Fernando Pessoa e que, nesse momento, está precisamente sob a regência de Alberto Queiro. Não só por ele ser o heterônimo ao qual tenho me dedicado mais recentemente, mas também porque a tese encontra-se, nesse momento, na mesma condição que a natureza do mestre. É parte sem um todo. Será uma apresentação breve. Eu começarei contextualizando a natureza em Queiro, falarei do animal e dos animais, apresentarei alguns exemplos para, então, concluir. O verso que dá título a essa comunicação, Um Animal Humano que a Natureza Produziu, faz parte do poema 46º do Guardador de Rebanhos, e é, junto com o poema que o segue, os que melhor ajudam a definir a natureza em Queiro.
Não é coincidência o fato de que está nesse mesmo poema o verso "Sou o descobridor da natureza", que Maria Helena Neri Garcês interrogou e pegou emprestado para dar título à sua obra de 85. Nela, Garcês compara os textos da obra de Caeiro com o Cântico ao Irmão Sol, ou Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis, para demonstrar, entre outras coisas, que Caeiro utiliza estruturas e temas do santo para fazer uma espécie de paródia do pensamento cristão. E a definição de natureza em ambos os autores é um dos elementos que sustenta essa comparação. No Cântico, São Francisco se dirige a Deus, dizendo-lhe que homem algum é digno de mencioná-lo, para seguir elencar diversas criaturas, sol, lua, estrelas, água, fogo, ervas, o homem, mas nenhum animal, destacando como cada uma delas representa um aspecto, um sinal de Deus e de sua obra, o que demonstra aquele que seria o objetivo do santo e que se tornou base do pensamento franciscano, uma busca pela reconciliação do homem com Deus através da natureza. Caeiro, usando ao longo de sua obra de anáforas semelhantes e construções como louvado seja, bendito seja, próprias à liturgia católica, propõe uma perspectiva bastante diversa, denunciando que ver sinal de qualquer coisa para além daquilo que ela é seria uma mentira ou doença, pois Caeiro nega a Deus, na sua condição de superior ou criador da natureza, e o homem, na sua condição de ser racional e também superior, em prol da natureza. A natureza de Caeiro é substantiva, às vezes tratada como um ente por força da linguagem dos homens, e quando é usada como qualificador, é via de regra no sentido positivo. É também uma natureza idílica, exageradamente amena e destituída dos elementos que demonstram a sua faceta violenta e incontrolável. Ela é representada maioritariamente por rios, pedras, árvores, flores e relva. Na valorização que faz do egoísmo natural das flores e dos rios, Caeiro usa esses seres como referência, pois a alternativa dos animais, que tem como parte intrínseca do seu processo reprodutivo e de desenvolvimento algum nível de interdependência, poderia depor contra o seu argumento em prol do egoísmo natural. É assim que Garcês demonstra como a linguagem de Caeiro, por vezes, revela o oposto de algum de seus discursos. Caeiro diz, por exemplo, não ver diferença entre os seres, mas recorre à tradicional divisão entre reinos mineral, vegetal e animal para elencar os seres quando os cita, sendo os animais geralmente representados pelo homem. Seu discurso também indica que ele busca negar a ideia de superioridade humana na natureza, mas falha quando notamos que termos como humano, humanidade e gente são recorrentemente mencionados ao longo dos poemas, principalmente por esse humano ser um dos problemas centrais de sua obra, ou seja, conferindo à humanidade uma centralidade no seu discurso, ainda que como contraponto. E tendo a humanidade como contraponto, Caeiro valoriza as águas, as plantas, as árvores, as pedras, mas esquece dos animais dessa equação. Ou seja, apesar da paródia sugerida por Garcês em relação a São Francisco, Caeiro parece repetir a ausência do animal no Cântico dos Santos. Mas essa ausência do animal na natureza de Caeiro é, num olhar mais aprofundado, passível de revisão. Incluindo a menção destacada no título dessa comunicação, a expressão genérica animal aparece 6 vezes ao longo dos poemas, sendo uma delas de um poema que Teresa Sobral Cunha considera como um dos inconjuntos, mas que Ivo Castro exclui da sua edição crítica por considerar ele uma versão prévia e cancelada por Pessoa de outro poema. Além desses, também consideramos que orbitam o sentido do animal expressões como pré-humano, homem verdadeiro e primitivo, humanidade natural e afins, que representam uma forma anterior do humano, um humano sem aquilo que se convencionou chamar de humanidade, ou seja, um humano na sua condição que o aproxima dos animais. Mas reparem que todas essas referências estão centradas no homem, seja como qualificação dele, seja como mera oposição genérica a ele. Em uma anotação solta, Pessoa escreveu que Caeiro é o poeta do ovo de Colombo. Apesar disso, Caeiro não afirma simplesmente que o homem é um animal. O mestre qualifica, adicionando que o homem é um animal doente, em que a doença está no pensamento que o impede de ter contato direto com a realidade das coisas, apesar de também indicar que esse homem ainda é, em alguma medida, um animal verdadeiro e primitivo. A doença, portanto, é um limitador, que impede que esse homem seja aquilo que foi e ainda é, mas que está esquecido em alguma parte. E Caeiro apresenta-se como o último representante da espécie de homem natural, a grande vacina que oferece o caminho para a humanidade voltar a ser aquilo que um dia foi, um ser direto e não indireto. Essa busca por uma anterioridade também aparece no elogio à infância em Caeiro, bastante clara no poema 8º, mas não só. A criança, ainda não adoecida pela humanidade, é capaz de ver a realidade de forma direta. O próprio processo de buscar desaprender que Caeiro propõe
remete a um retorno à infância do pensamento, naquilo que José Gil, na Diferença e Negação na Poesia de Fernando Pessoa, diz ser não uma condição temporal, mas um devir infância que existe no presente e não no passado idealizado. Gil fala, e aqui cito, Caeiro é, pois, um adulto em incessante devir criança, cruzando-se com os devires adultos das crianças. Fim de citação. As crianças de Caeiro são o menino Jesus, a criança desconhecida e suja brincando à minha porta, a criança das bolhas de sabão. Reparem como o brincar e o lúdico conduzem a infância para Caeiro. Para ele, a criança que acredita em fadas não é um animal doente, mas sim um Deus doente, porque, ainda que brinque e imagine, sabe o que é existir, não aceita a mentira como verdade. Isso aproxima a condição da criança a do pré-humano e do animal humano. Estamos falando de uma inconsciência, mas de uma inconsciência natural. Gil faz uma distinção entre as inconsciências na obra de Fernando Pessoa. De um lado, temos aquela atribuída às figuras como Esteves sem metafísica e a rapariga dos chocolates de Campos, o patrão Vasques de Soares, as figuras femininas de Reis ou a ceifeira do Ortônimo. E do outro, temos a defesa do despir-se do pensamento humano defendida por Caeiro. O que Gil diz é que falta algo àqueles personagens. E aqui novamente cito, falta-lhes a possibilidade de devir. Estão condenados a serem o que são, criaturas de uma só sensação. Fim de citação. No elogio que faz à infância e ao animal no humano, entendemos que esses também não se enquadram no primeiro grupo, porque eles não participam da dicotomia entre pensar e não pensar. São alheios a ela por não pertencerem completamente à humanidade. São os tais seres diretos, que estão no contato anterior com a natureza, enquanto aquelas personagens citadas estão no estado de inconsciência, impedidos pelos pensamentos e pela razão humana de se reconectarem com ela. Ainda que a falta de protagonismo dos animais chame a atenção na obra do único poeta da natureza, eles são mencionados algumas vezes. Ao todo, 7 espécies são mencionadas e uma classe de animal. Então, temos a ave, o boi, a borboleta, o burro, o cão, cordeiro, ovelha, pomba, alguns mais de uma vez. E podemos dizer que só em 2 casos, no 40º, com a borboleta, e no 43º, com a ave, os animais têm protagonismo. Reparem que são todos animais domesticados pelo humano, que orbitam a esfera da casa. Nada de monstros, animais perigosos, peçonhentos e imprevisíveis. Aqui, Joana, talvez a mudança do título da tese. A seguir, destaco alguns dos poemas mais importantes em que eles são mencionados. O primeiro animal que aparece é a borboleta, já no poema que abre o Guardador de Rebanhos. Ela é metáfora para a sutil e silenciosa chegada da noite, que invade a casa pela janela e representa uma tristeza. Uma apresentação inesperada para a borboleta, que geralmente é associada à beleza e à alegria. Essa borboleta, que é noite e traz tristeza, é apresentada em oposição à paz da natureza sem gente, dos versos anteriores. Reparem que era a ausência de gente que conferia a paz à natureza. No parágrafo seguinte, retira-se o caráter negativo da tristeza ao associá-la ao sossego. Podemos aqui conjecturar um diálogo com o desassossego de Soares, para quem sossego está associado à imagem do gato ao sol, e é inalcançável para o ajudante de guarda-livros, porque ele pensa e sonha. Soares considerava que o sossego do gato era feliz porque é inconsciente. No caso de Caeiro, a tristeza é sinônimo de sossego por ser natural e justa, justificando que essa tristeza é o que deve estar na alma quando já pensa que existe. A convivência pacífica de Caeiro com a tristeza demonstra sua elevação de mestre, em comparação com o desassossego retratado por Soares. Sua tristeza é componente natural e justa do seu contentamento, e não negativa como é para Soares e os outros heterônimos. No mesmo poema, mais à frente, aparece o cordeirinho. Assim como a borboleta, o cordeirinho vem novamente relacionado ao momento do pôr do sol. O imaginar-se cordeirinho está associado ao desejo de retorno à infância, ser novamente um filhote. No entanto, esse pensamento é imediatamente interdito, e a interdição aqui é concreta, pois vem na forma de sentença entre parênteses, que equivale o desejo de retorno à infância ao desejo de ser o rebanho todo, de ser plural e que representa uma forma de felicidade. É reveladora essa equivalência entre o desejo de retorno à infância e o desejo de ser muitos, ambos apresentados pelos animais, o cordeirinho e o rebanho, indiretamente. Demonstra uma fluidez na noção do eu, que advém da ausência da influência do pensamento humano, que leva a uma individualização e cria a condição humana de apartado de todo o universo. O poema termina com uma digressão pela infância projetada no leitor, a quem o Caeiro convida que o imagine como uma árvore antiga que vela a criança que está na memória do leitor. Aqui, os poemas do ciclo da doença. E falamos um pouco dessa questão editorial, né?
tem essa discussão antiga sobre quantos seriam os poemas do ciclo da doença. A argumentação de Ivo Castro sobre serem 2 é convincente, mas o próprio histórico de decisão de pessoas sobre quantos realmente seriam, 2, 4, até 5 poemas, autoriza dizer que há poemas que estão no espectro da doença. Assim, é importante destacar que dos 4 poemas dentro desse espectro, 3 mencionam animais. No poema 16º, aparece o boi, no plural, logo no primeiro verso, no único poema rimado de todo guardador de rebanhos. No poema 17º, o único poema com título, aparece a pomba de Noé, uma referência religiosa, mas dessa vez sem o tom agressivo da outra menção feita à pomba no poema 8º. Lembram, a pomba estúpida, a única pomba feia do mundo. E no poema 18º, quando Caeiro expressa, entre outros, desejar ser o burro do moleiro e que ele me batesse e me estimasse. Assim como a pomba, essa é a segunda menção do burro, que também apareceu no poema 8º, quando Caeiro diz que o menino Jesus atira pedra aos burros. Nessas menções, o desejo de ser animal serve para ressaltar a aversão dele em ser aquele que atravessa a vida, olhando para trás de si e tendo pena. Ou seja, mesmo aquilo que pareceria ser uma condição subalterna e indesejável, como a do burro que apanha do moleiro, é vista como mais autêntica e natural que a do homem que não vive plenamente o presente. Essa presença reiterada do animal no ciclo da doença demonstra parte da negação da humanidade que Caeiro propõe. Como falamos anteriormente, Caeiro nega a Deus ao se opor ao esvaziamento dos seres quando são vistos como meros sinais do divino. Através desses poemas da doença, fica demonstrada a negação de Caeiro à humanidade que instrumentaliza a natureza para seu benefício, e assim também esvaziando os seres, uma vez que os 3 animais aqui citados estão apresentados em condição de domesticação: o boi que puxa o carro, a pomba que traz a mensagem para Noé e o burro do moleiro. Ou seja, parte da doença, ou sintoma da doença da humanidade, está em colocar-se como superior aos animais, a fim de subjugá-los. E no 43º, que é o poema em que o animal ganha maior destaque. E aqui, fora de qualquer sinal de doença, já bem próximo do fim do guardador de rebanhos, e da iluminada revelação da natureza parte-se em um todo, o poeta, que quando doente dizia quem me dera ser como, agora, estando novamente são, já não deseja mais ser como o animal, mas pede para que o animal lhe ensine a agir como ele em relação à passagem do tempo. É um Caeiro que elogia a ave que passa sem deixar rastros, em oposição ao animal que fica lembrado no chão. Primeiro, é claro, por ser humano, Caeiro inclui-se na segunda categoria, dos animais que deixam rastros. Segundo, novamente, Caeiro, que dizia não julgar nada como melhor ou pior, num dos poemas em conjuntos, agora apresenta uma nova hierarquia dos seres, os que voam como melhores do que os que deixam rastros. Por acaso, hierarquia semelhante é apresentada na Ode à Partida de Campos, que tem Caeiro como interlocutor. Poderíamos pensar aqui num paralelo entre a posição que Campos assume nesse poema em relação a Caeiro e compará-la com a posição que São Francisco assume em relação a Deus no seu Cântico das Criaturas. Mas não quero me prender a isso. O que importa aqui é que, nessa ordem, os montes como ponto de partida e as crianças como ponto de chegada. No caminho, as aves à frente dos bichos que correm. A ave e a sua leveza, a ausência de rastros, fazem com que Caeiro peça pela primeira vez que alguém lhe ensine algo. Pela primeira vez, ele se apresenta como discípulo e não como convicto detentor da verdade. Alguns autores já elaboraram teses sobre essa subordinação do homem ao animal. Pascal Quignard, escritor francês, fala do processo de domesticação de via dupla na relação entre os humanos caçadores pré-históricos e os cães, no qual os humanos teriam aprendido com os animais a técnica de caça coletiva, e, a partir disso, contribuído para a consolidação do modo de vida gregário da humanidade, transformando o animal num mestre seguido pelos humanos. Derrida, em seu ensaio O Animal que Logo Sou, parte da situação banal de ser visto nu pelo gato para discorrer sobre a relação entre o animal e o homem em diversos aspectos. Dentre eles, a hegemonia da linguagem humana e o ato de dar nomes como um fator de distanciamento dos animais e, por extensão, da natureza. A partir de textos bíblicos, Derrida destaca a prerrogativa dada por Deus ao homem esse anterior à divisão entre homem e mulher, de nomear os animais, seres anteriores ao homem e aos quais ele segue. Segue no sentido de suceder, mas também no sentido de perseguir ou caçar. E aqui eu cito Derrida: ser chamado, escutar-se nomear, receber um nome pela primeira vez, é talvez saber-se mortal e mesmo sentir-se morrer. É a mesma lógica que leva Caeiro a anunciar a sua busca por desembrulhar de ser ele, não Alberto Caeiro. Desembrulhar-me e ser eu, não Alberto Caeiro, mas um animal humano que a natureza produziu. Caeiro, ao escrever seus versos, sentado ou no papel que está nos seus pensamentos,
quer abdicar do fato pesado que os homens o fizeram usar para expressar-se na condição pré-humana, ou de homem primitivo e verdadeiro, ou seja, na condição de animal, ainda que humana. Ele idealiza a leveza da ave que passa sem deixar rastros, o mesmo passar do passo e fico como o universo, do penúltimo poema do Guardador. É um passar que é um desejo de despedida e que só o animal pode ensinar. Portanto, a ausência dos animais na natureza de Caeiro, numa primeira análise, poderia representar simplesmente a predileção por seres que contribuem para construir a natureza amena do cenário do símbolo do outeiro. Poderíamos, inclusive, ser levados ao engano pela frase solta de Campos, nas notas para a recordação de uma mestre Caeiro, quando ele afirma ser um discípulo de Caeiro, com inteligência e, portanto, com crítica, para seguir dizer, nem ele quereria ser seguido de outra maneira, pois não gostava de animais. Mas, como vimos, quase que escondidos, os animais estão lá, pombas, burros, borboletas, ave, boi. Também, reproduzindo o método do poeta do ovo de Colombo, afirmamos junto com o mestre que Caeiro é um animal, um de espécie complicada, animal humano que a natureza produziu, que é também homem primitivo e verdadeiro, que assume para si a função de intérprete da natureza e aponta como engano qualquer expectativa de encontrar nela uma fala ou algo que diga ao humano qualquer palavra em sua própria linguagem. Expectativa essa que ocorre, por exemplo, ao homem do poema 10º, que pergunta: "Que te diz o vento que passa?" Afinal, a aparente ausência do animal na obra de Caeiro oculta sua presença constante e eloquente, como o detentor da palavra que elabora a própria natureza. Caeiro é um animal, um que confirma a tese de Derrida, e aqui novamente cito, o pensamento animal, se pensamento houver, cabe à poesia. Só Caeiro, na sua condição única de ser tanto um animal quanto um nome nada mais, livre do fardo de possuir um corpo físico, somente ele poderia expressar, em versos, simultaneamente, a voz da natureza e o seu silêncio, ou aquilo que a silencia. A voz que insistentemente diz que é, e é sendo a pedra na pedra, sendo o rio no rio, a cor na cor, o movimento no movimento, sendo o animal no humano. Caeiro, o intérprete da natureza, repete o que é até encontrar o seu limite na expressão da humanidade, que cria um universo próprio e apartado na esfera da linguagem. Universo esse que, num simples encontro vocálico, o eu, como que silencia a natureza toda. E eu cito Derrida, o eu e o animal designam no lugar, no singular, precedido de um artigo definido, uma generalidade indeterminada. Qualquer um que diga eu, ou se apreenda ou se coloque como eu, é um vivente. Fim de citação. E Caeiro, em poesia, sentencia: digo da pedra, é uma pedra. Digo da planta, é uma planta. Digo de mim, sou eu. E não digo mais nada. O que mais há a dizer? Muito obrigado. Muito obrigada, Tainã. Deixaremos a conversa para o final das 3 apresentações e eu vou passar já a palavra a Nuno Amado, que vai falar sobre notas para uma leitura, para a leitura de um apontamento de Álvaro de Campos. Boa tarde. Antes de começar, deixem-me fazer os agradecimentos do costume. Queria dar os parabéns à organização deste congresso, a toda a equipa que preparou e organizou este congresso e especialmente à diretora da Casa da Fernando Pessoa, Clara Riso, também à Comissão Científica, e estão todos parabéns e espero que corram muito bem estes 3 dias. Para já está a ser, do meu ponto de vista, extraordinário. Antes de começar, eu queria dizer uma ou duas coisas. Quero saudar, com certeza, os meus colegas de painel e a professora Joana Matos Frias, que está a moderar esta sessão, e a quem desejo boa sorte para me interromper a esta distância, mas eu confio na criatividade dela, caso eu ceda o tempo. Por acaso, acho que não vai acontecer. Ao contrário do que é habitual. Duas coisas. É a terceira vez que participo num congresso internacional organizado pela Casa da Fernando Pessoa. Da primeira vez falei em Ricardo Reis, da segunda vez falei em Alberto Queiro, portanto achei que era justo da terceira vez falar em Álvaro de Campos. E tinha algumas hipóteses. Para facilitar, decidi falar apenas de um poema.
vou estabelecer alguns contatos, mas centralmente é uma análise do poema Apontamento, como, aliás, acho que o título, de algum modo, aponta para aí, passa a redundância. Notas para a leitura de um apontamento de Álvaro de Campos. Não estou muito contente com o título, mas, enfim. E vou ler um texto que começa agora. Espero não me enganar a usar estas coisas. Num poema datável, ou talvez datável, de 1931, Álvaro de Campos dá conta de um acontecimento pouco edificante. Caí pela escada abaixo subitamente, e até o som de cair era a gargalhada da queda. Cada degrau era a testemunha importuna e dura do ridículo que fiz de mim. Cair das escadas, ainda por cima com o estrépito que estes 4 versos parecem documentar, costuma provocar nódoas negras. Dado que o mais doloroso nesta experiência parece ter sido o embaraço da queda, os danos terão sido, sobretudo, internos. É por isso que a presença dos degraus, além de dura, como seria de esperar que fosse, é também importuna. E é por isso também que o barulho de um corpo desamparado, escada abaixo, se metaforiza numa gargalhada. O que Campos parece estar a sugerir é que um degrau aleija tanto por ser de pedra ou de madeira, como por se constituir testemunha de um trambolhão. O mundo material não é mais rijo, afinal, do que o mundo da fantasia. Ora, num outro poema de Álvaro de Campos, este é o poema que me interessa, publicado no número 20 da revista Presença, de maio de 1929, também há coisas a cair de escadas, também há barulho, também há testemunhas. E embora não haja gargalhadas, há quem sorria. Quem cai desta vez não é Álvaro de Campos, mas antes a sua alma, caída das mãos de uma criada descuidada. O barulho que faz ao cair pelas escadas também não é simplesmente o barulho seco de um corpo a embater contra os degraus, mas o som ruidoso da cerâmica a estilhaçar-se. E as testemunhas menos galhofeiras do que os degraus são agora os deuses debruçados do parapeito da escada a sorrirem do descuido da criada. Não obstante, o acontecimento parece igualmente traumático. Antes de mais nada, o que na primeira estrofe se assinala é uma mudança de estado. Antes de cair pelas escadas abaixo e se escaqueirar, subdividindo-se em pequenos pedaços, a alma de Campos teria com certeza uma qualquer unidade. O vaso inteiro, embora vazio a que essa alma primitiva é comparada, teria assim dado lugar, ao cair das mãos de uma criada incauta, ao conjunto incalculável de cacos, porque então passou a definir-se. Não sabemos por que motivo a criada lhe pegaria na alma, nem com que propósito superior. Talvez para a limpar, talvez para a transportar de um lugar para outro, mas sabemos que de um só objeto, tão inteiro como qualquer outro, passou a haver muitos. E a consequência desse acidente é apresentada na estrofe seguinte. Tenho mais sensações do que tinha quando me sentia eu. Aquilo a que Campos parece estar a aludir em Apontamento, servindo-se da alegoria, é ao momento fundador do ímpeto sensacionista que o caracteriza enquanto poeta. A gênese do sensacionismo de Álvaro de Campos é conhecida e encontra-se esclarecida em diferentes lugares. Um desses lugares, aliás, ligeiramente anterior em tempo a este poema, é a tábua bibliográfica, publicada no número 17 da revista Presença, no final de 1928. Nesse texto, enviado por Pessoa a José Régio numa carta de 6 de dezembro de 1928, lê-se o seguinte. Alberto Queiro, que tem nascido em 1889 e morto em 1915, escreveu poemas com uma e determinada orientação. Teve por discípulos, oriundos como tais de diversos aspectos dessa orientação, aos outros dois,
Ricardo Reis, que se considera nascido em 1887 e que isolou naquela obra, estilizando o lado intelectual e pagão. Álvaro de Campos, nascido em 1890, que nela isolou o lado, por assim dizer, emotivo, a que chamou sensacionista, e que, ligando-o a influências diversas, em que predomina, ainda que abaixo da de Queiro, a de Walt Whitman, produziu diversas composições, em geral de índole escandalosa e irritante, sobretudo para Fernando Pessoa, que em todo o caso não tem remédio senão fazê-las publicar, por mais que delas discorde. Bom, de acordo com esta explicação, as obras de Ricardo Reis e Álvaro de Campos derivam de partes diferentes ou de aspectos diferentes da obra de Queiro, mestre dos dois. Enquanto Reis se apropriou do que havia de intelectual e pagão na obra de Queiro e lhe deu um estilo, Campos apropriou-se do que havia de emotivo ou sensacionista nessa obra. O próprio Álvaro de Campos, em sede própria, comenta este mesmo processo de partilha de herança. Comigo, o que se passou foi o mesmo que se passou com Ricardo Reis, com a diferença que foi ao contrário. O Reis é um intelectual com o mínimo de sensibilidade de que um intelectual precisa para que a sua inteligência não seja simplesmente matemática, com o mínimo do que o ente humano precisa para se poder verificar pelo termómetro que não está morto. Eu sou exasperadamente sensível e exasperadamente inteligente. Nisto pareço-me, salvo um bocado mais de sensibilidade e um bocado menos de inteligência, com o Fernando Pessoa. Mas, ao passo que no Fernando a sensibilidade e a inteligência entrepenetram-se, confundem-se, interseccionam-se, em mim existem paralelamente, ou melhor, sobrepostamente. Não são cônjuges, mas gêmeos desavindos. Assim, espontaneamente formei a minha filosofia daquela parte da insinuação de Queiro de que Ricardo Reis não tirou nada. Refiro-me à parte de Queiro que está integralmente contida naquele verso. E o verso é: e os meus pensamentos são todos sensações. É o verso do poema 9 do Guardador de Rebanhos. O Ricardo Reis deriva a sua alma daquele outro verso que Queiro se esqueceu de escrever. As minhas sensações são todas pensamentos. Quando me designei sensacionista, ou poeta sensacionista, não quis empregar uma expressão de escola poética. Santo Deus, escola! A palavra tem um sentido filosófico. O que Campos revela, ao sugerir que herdou o sensacionismo de Queiro, é que foi com o mestre que aprendeu a pensar... que aprendeu a pensar com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca, como Queiro ensina no poema 9 do Guardador de Rebanhos. Mas se a herança de Queiro é essa, se aquilo que o mestre lhe permitiu foi uma experiência sensorial mais ampla e rica, aquilo que define a vida de Álvaro de Campos após o contacto com Alberto Queiro é exatamente aquilo que resulta de ter ficado com a alma feita em pedaços no poema Apontamento. Passou a ter mais sensações do que tinha. Cair das escadas, por descuido próprio ou alheio, é só outra forma de, por iniciativa própria ou de um primo, ir em passeio ao Ribatejo conhecer Queiro. Nas notas para a recordação do meu mestre Queiro, de resto, é muitas vezes naquilo que se modificou precisamente na sua alma que Campos enquadra a transformação proporcionada pela convivência com Queiro. Numa delas, por exemplo, Campos afirma: todos nós três, ele aqui refere-se ao Reis, ao Mora e a ele próprio, todos nós três devemos o melhor da alma que hoje temos ao nosso contacto com o mestre Queiro, com o meu mestre Queiro. Não são as pessoas de Campos, Reis e Mora que melhoram com o contacto de Queiro, mas em específico as suas almas. É nelas que o toque de Midas do mestre opera. Noutra dessas notas, Queiro é descrito como o descobridor
das nossas almas, colonizadas depois por nós. O descobridor das nossas almas, depois colonizadas depois por nós. Um território por colonizar, aquilo que as almas dos discípulos eram antes de o mestre lhes descobrir, é um território vazio, que é justamente o que o vaso do poema Apontamento era antes de a criada o deixar cair. O que a descoberta desse território ou a queda do vaso tornam reconhecível é a existência de um lugar, por definição interior, passível de ser habitado. Note-se, aliás, que só partindo de um vaso é que é possível observar a sua face de dentro, a sua face interna. A experiência documentada em Apontamento é assim tão traumática como a experiência de partir um porquinho mielheiro para ter acesso ao dinheiro amealhado na sua barriga de porcelana. Pode ser doloroso, consoante o grau de habituação que temos ao objeto, é de certo irreversível, mas torna-nos melhores. Se aceitarmos que mais dinheiro é mais felicidade. No caso concreto de Campos, cair das escadas abaixo é escaqueirar-se, é o preço a pagar para ficar a saber o caminho marítimo para a alma. E é nesses termos que Campos, na verdade, explica os efeitos produzidos pelo contacto com Queiro, noutra das notas para a recordação do meu mestre Queiro. Por mim, antes de conhecer Queiro, eu era uma máquina nervosa de não fazer coisa nenhuma. Conheci o meu mestre Queiro mais tarde que o Reis e o Mora, que o conheceram, respectivamente, em 1912 e 1913. Conheci Queiro em 1914. Já tinha escrito versos, 3 sonetos e 2 poemas, Carnaval e Opiário. Esses sonetos e estes poemas mostram o que eu sentia quando estava sem amparo. Logo que conheci Queiro, verifiquei-me. Cheguei a Londres e escrevi imediatamente a Ode Triunfal. E de aí em diante, por mal ou por bem, tenho sido eu. À semelhança de um vaso vazio, sem outra função que não a meramente decorativa, Campos era tão disfuncional, antes de conhecer Queiro, como uma máquina nervosa de não fazer coisa nenhuma. Não admira por isso que a poesia que nessa altura era capaz de fazer, esses 3 sonetos e 2 poemas, acusasse um certo desamparo. A palavra amparo, ou neste caso a falta dele, é aqui muito conveniente. Quando a alguém ou a alguma coisa falta amparo, é preciso que a segurem ou eventualmente a deixem cair. Era nesta situação pouco recomendada que Campos se encontrava antes de se cruzar com Queiro, a ponto de lhe ampararem a queda ou de o atirarem ao chão. De acordo com o poema Apontamento, aconteceu a segunda. E o resultado, agora de novo voltando à nota, foi verificar-se. Foi preciso Campos cair para verificar quem era, tal como é preciso partir um vaso para ver como ele é por dentro. E o que se seguiu a essa verificação foi o acesso irrestrito à expressão poética. Escreveu imediatamente a Ode Triunfal e, a partir daí, a partir de então, mal ou bem, continuou a ser o poeta em que a partir desse momento se tornou. Aquilo que estou a sugerir, dando agora à insinuação a frontalidade da tese, é que a história do estilhaçamento da alma relatada em Apontamento é apenas uma versão alternativa da metamorfose operada pelo contato providencial com Queiro, que a miúde se documenta nas notas para a recordação do meu mestre Queiro, e que esse poema, Apontamento, portanto, deve ser lido como uma alegoria de um parto poeticamente assistido. Se chamar a Queiro criada, ou pior ainda, parteira, pode parecer desprestigiante, admito, mas é preciso notar que a criada, em Apontamento, está precisamente ao serviço dos deuses. Os deuses que há debruçam-se do parapeito da escada e fitam os cacos que a criada deles fez de mim. A queda da alma de Campos, desse ponto de vista, talvez seja providencial. E a criada, ou Queiro, como se preferir, talvez seja um agente da vontade divina, falsamente desajeitada. A hipótese não é irrazoável
sobretudo se cismarmos nas parecenças entre essa criada, com pouco jeito para as lides domésticas, e o mestre dos heterónimos, tal como recordado por Álvaro de Campos nas suas notas. Noutra passagem das notas para a recordação, diz Álvaro de Campos: todos nós somos outros, isto é, somos nós mesmos a valer, desde que fomos passados pelo passador daquela intervenção carnal dos deuses. Se o papel de Queiro na transformação pessoal daqueles com quem contacta não se explica, afinal, sem a intervenção dos deuses, por que motivo não pode uma criada deixar cair um vaso, não por descuido, mas por manobra ou decreto desses mesmos deuses? O próprio Campos, na verdade, voltando ao poema, não elimina essa possibilidade. Diz ele na segunda estrofe: asneira? Impossível? Sei lá. A desconfiança, no entanto, não parece suficientemente forte, já que o poeta não se empenha, de seguida, em tirar a limpo o sucedido. Tal como não se empenha em tirar a limpo outras coisas que não ficam bem explicadas. Ainda na primeira estrofe, por exemplo, é-nos dito que o vaso que a alma de Campos era antes do pretenso descuido se fez, e cito, em mais pedaços do que havia louça no vaso. Quem já deixou cair vasos sabe que não é comum um vaso partido produzir ganhos materiais. Como explicar, então, que da queda se originem mais pedaços do que era suposto? E já agora, por que milagre vão os cacos espalhados terminar num capacho por sacudir? Mesmo que não amortecesse a queda, não amorteceria um capacho o barulho dessa queda? Isto é, se caíram num capacho, não teriam feito barulho, supostamente. É possível que o vaso se tivesse partido durante a queda, nas escadas, portanto, mas seria pouco provável, nesse caso, que todos os cacos fossem depois cair no capacho, onde aparentemente acabaram. As anomalias que acabo de enumerar suscitam, portanto, perguntas que o poema de Campos não resolve, nem parece interessado resolver, na verdade. Por exemplo, deixou a criada cair a alma de Álvaro de Campos ou era sua intenção deixá-la cair? Partiu-se uma alma em forma de vaso ou, havendo mais pedaços do que havia louça no vaso, partiu-se mais alguma coisa? Caíram os cacos certinhos num capacho pronto a sacudir ou alguém os varreu, depois de espalhados pelas escadas, para esse capacho? A dificuldade, ou mesmo a impossibilidade de dar resposta a estas perguntas, não deve inibir uma outra. Que deuses são estes que assistem a tudo isto sem se zangarem com a criada e olhando para os cacos espalhados? Num papel com data de 24 de março de 1929, bem contemporâneo, portanto, deste poema, relembro que o poema é publicado em maio de 1929, num papel de março, 24 de março de 29, lê-se a seguinte frase solta, vulgarmente inserida no livro do Desassossego: haja ou não deuses, deles somos servos. Se aplicada ao poema em análise, a lei da servidão compulsória acima mencionada desvia a atenção dos deuses incógnitos, cuja existência se figura afinal irrelevante, para a posição de subalternidade do mundo por eles observado. Quem esses deuses são, ou mesmo que haja ou não haja deuses a fitar cacos e a tolerar criadas, não é importante. O que é importante é a condição servil em que se encontram os vasos ou as almas, que a qualquer momento, por uma criada se descuidar, ou por fazer por isso, podem cair de onde estão e despedaçar-se em tantos ou mais bocados do que era suposto, espalhando-se pelas escadas ou caindo a preceito num capacho que alguém depois sacuda. É provavelmente por isso que Campos não perde tempo a tentar perceber o que aconteceu. Existia de uma maneira e passou a existir de outra, eis tudo. Haja ou não deuses cujas vontades expliquem o sucedido, haja ou não criadas que, depois de fazerem as neiras, peguem na vassoura e varram os detritos, haja ou não mais pedaços do que havia louça,
haja ou não intenção dolosa em deixar cair o vasilhame, saiba ou não o poeta explicar o que lhe aconteceu, assim foi e assim passou a ser. O poema dá conta de uma coisa importante que aconteceu a uma alma em forma de vaso e da responsabilidade de uma criada, também ela importante, no acontecido. Tudo o resto é paisagem. Os deuses observam, interessam-se, não se zangam, toleram e sorriem, mas não agem. A sua presença não se manifesta pelo que não são sequer percepcionados. Não o são pela criada, com quem não se zangam, não se dando por isso a ver, e não o são pelo dono da alma partida em cacos, pois esses mesmos cacos em que essa alma agora se subdivide, embora absurdamente conscientes, são conscientes de si mesmos, não conscientes dos deuses. Portanto, nem a criada nem os cacos têm consciência de que há deuses ali. Os deuses, mas também a grande escadaria atapetada das estrelas, em que a escada agora alastra. Note-se, aliás, a improbabilidade de um vaso se despedaçar em degraus atapetados. Tanto os deuses como a grande escadaria atapetada em estrelas são adereços. Decorrem da necessidade de continuar a falar ou da dificuldade em parar de falar, depois de já se ter dito o que havia para dizer. E o mesmo vale para as perguntas inúteis feitas atrás, às quais não é importante dar resposta, ou para as hipóteses lançadas no final, quando o poeta vira a atenção para um único caco que brilha virado do exterior lustroso entre os astros. Um único caco parece brilhar, é esse caco que merece a atenção, e isso suscita novas perguntas. E as perguntas são: representa este caco a minha obra, a minha alma principal, a minha vida? Um caco. Perante um caco diferente dos outros, um caco que merece um olhar especial dos deuses, pois não sabem porque ficou ali, aparentemente esquecido, depois de varridos e deitados ao lixo todos os outros, o poeta especula e volta a especular, mas conclui pela resposta mais simples: é apenas um caco. Esta solução deflacionária é a mesma do poema Oxfordshire, de 1931, embora no lugar do caco, Campos se detenha a analisar a torre de uma igreja que, à distância, lhe parece plena de espiritualidade. Diz então o Campos: da estrada eu previa espiritualidade a essa torre de igreja, que era a fé de todas as eras e a eficaz caridade. Da vila, quando lá cheguei, a torre da igreja era a torre da igreja. E ainda por cima estava ali. Vislumbrar a espiritualidade onde ao perto só há pedra é como ver deuses debruçados do parapeito da escada onde ao perto só há cacos. A fantasia é um subproduto da miopia. Desse ponto de vista, um apontamento talvez seja só um apontamento, que é o mesmo que dizer que talvez seja só uma nota. Numa carta enviada a Gaspar Simões, a 6 de dezembro de 1930, Pessoa esclarece o destinatário a respeito da natureza das notas para a recordação do meu mestre Queiro. Diz o Pessoa ao Gaspar Simões: para o número 30 lhe enviarei o poema de Queiro e algumas das notas do Álvaro de Campos. Já estão escritas, de modo que não é preciso não passá-las a limpo. São apontamentos soltos, uma espécie de biografia espiritual anedótica do Queiro pelo seu discípulo. Se as notas são apontamentos soltos, talvez os apontamentos soltos sejam notas. A proximidade lexical entre o título do poema de Campos e o título genérico dessa espécie de biografia espiritual anedótica de Queiro é indiscutível. E se a essa proximidade juntarmos a proximidade cronológica, também ela bastante significativa, entre o momento da escrita deste poema, meados de 1929, e o momento da escrita das primeiras destas notas, 1930, mais indistinguíveis os dois tipos de objetos se tornam. Entre uma nota e um apontamento, mesmo quando esse apontamento é em forma de poema, talvez não haja grandes diferenças.
E aquilo que Campos afirma a respeito do género literário do apontamento, num texto sensivelmente da mesma altura, é ainda mais significativo. Diz Campos: desde que me convenci da inutilidade de qualquer esforço desinteressado, nunca mais pensei em escrever um livro. Limite-me a apontamentos. Inútil por inútil, diminua ao menos amassada. Estes apontamentos são a respeito da política do futuro. Contêm um plano político. Não serão adotados na prática porque a prática não adota, mas cria. Escrevo-os como se escrevesse um poema. E é esta a única atitude razoável que se recomenda a qualquer teorista. Considere-se poeta ou, se não, calce. Ao contrário dos livros, os apontamentos, mesmo quando são para uma estética não aristotélica, ou talvez sobretudo quando o são, não têm pretensões de utilidade, nem aplicação prática. Escrevê-los, por isso mesmo, é como escrever um poema. A palavra apontamentos significa aqui notas, na medida em que designa um texto em prosa. Mas o que Campos está a dizer é que, no que toca ao género descomprometido e desinteressado do apontamento, a distinção entre poesia e prosa é tão irrelevante como a existência dos deuses no poema em apreço. Apontamentos em verso ou notas em prosa é tudo farinha do mesmo saco. O apontamento, publicado no número de maio de 1929, da revista Presença, é, creio eu, uma primeira manifestação, tímida ainda, do temperamento de biógrafo que Campos viria a tornar público alguns meses mais tarde, no início de 1931, a quando da publicação das primeiras notas para a recordação do meu mestre Queiro, igualmente na revista Presença. O que nesse poema, em forma de apontamento, merece atenção, não obstante a alegoria e os enfeites, é o milagre da multiplicação. De um único vaso se fizeram milhares de cacos. O milagre da multiplicação que, mais tarde e com menos reservas, o mesmo Campos recordará de diversos modos nas suas memórias em forma de notas. Não é por isso de admirar que, num dos fragmentos do poema A Partida, Campos se desculpe a esse mesmo santo milagreiro, tão capaz, afinal, de multiplicar o número de sensações nas almas dos outros, como de multiplicar o número dos cacos de um vaso, da seguinte maneira. O poema A Partida, de que vou mostrar uma parte, é um poema fragmentário, terá sido escrito em várias fases, mas terá começado a ser escrito em 1915, portanto é um poema bem anterior a este. No entanto, é um poema sobre Queiro, ou sobre a relação de Campos com Queiro, e Campos descreve ou fala de Queiro nos seguintes termos. O suspense da pausa. Mestre Alberto Queiro, que eu conheci no princípio e a quem depois abandonei como um apontamento reles. Creio que fala por si este último apontamento. Muito obrigado. Muito obrigada, Nuno. Não foi preciso chamar o homem de Porlock, que já estava ali à porta para me ajudar. Vou passar a palavra ao Pedro Sepúlveda e acho que passaremos do vaso de Álvaro de Campos para o mundo de Álvaro de Campos, não é? Só ver se isto funcionava. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela paciência. A hora já vai avançada. Gostaria de agradecer naturalmente à Casa Fernando Pessoa por organizar uma vez mais este belo e importante evento. Foi com muito gosto que colaborei na sua organização e é com muito gosto que aqui estou. E vou voltar efetivamente ao Álvaro de Campos. A minha apresentação irá incidir sobre o que me parece ser uma noção fundamental na obra poética e em prosa de Campos do sujeito e da sua relação com o mundo. Isto é formulado propositadamente de forma muito genérica e, portanto, corro o risco de
várias coisas que vou dizendo serem, porventura, excessivamente esquemáticas, mas a ideia é, de facto, a de que seria possível descrever, a partir dos textos de Campos, uma determinada noção de sujeito, independentemente das particularidades de fases distintivas que possam ser identificadas na obra. Trata-se, portanto, de uma leitura em que procurarei apontar para uma coerência fundamental do universo de Campos. Esta noção tem por base, nas suas diversas modulações, uma ideia de inseparabilidade entre o eu e o mundo, da qual resultam descrições poéticas da substância do eu como coincidente com a do lugar onde está ou que habita, e vice-versa. Os textos de Campos expressam um desejo de eliminação de fronteiras entre o eu e o mundo, ou o eu e o outro, mas são também expressão da impossibilidade de concretizar este desejo. No poema fundador da própria figura de Campos, a Ode Triunfal, que aqui vêem, ou de que vêem aqui um excerto, datado de junho de 1914 e publicado no primeiro número de Orfeu, em março de 1915, o eu almeja, através de uma entrega à profusão de sensações da cidade moderna, uma integração no mundo, que aboliria as fronteiras entre interioridade e exterioridade. Nem sei que existe para dentro, giro, rodeio, engenho, engatam-me em todos os comboios, içam-me em todos os cais, giro dentro das hélices de todos os navios. Eia, eia, oh, eia, eia, sou o calor mecânico e a eletricidade. Eia, e os rails e as casas de máquinas e a Europa. Eia, e o rá por mim de tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia. Esta ideia de integração associa-se a de uma expansão totalizante, através da qual o sujeito procuraria galgar com tudo e por cima de tudo, mas que culmina num reconhecimento da impossibilidade de concretização deste desejo, por persistir uma diferença entre o eu e todos os outros, assim como o eu entre o eu e o mundo. Há a não ser eu toda a gente e toda a parte. Na Ode Marítima, publicada no segundo número de Orfeu, em junho de 1915, é a vida marítima que surge como definidora da interioridade do eu. Toda a vida marítima, tudo na vida marítima, insinua-se no meu sangue toda essa sedução fina. Mas tal definição é afinal apenas um sonho. Mas sonho tudo isto com o medo de qualquer coisa a respirar-me sobre a nuca. Este desejo de abarcar tudo e todos é expresso por Campos numa resposta a um inquérito de Augusto Ferreira Gomes, em setembro de 1926. Tenho o desejo de ser todos os tempos, de todos os espaços, de todas as almas, de todas as emoções e de todos os entendimentos. Menos que tudo é nada para a alma que não cata piolhos na lógica, nem olha para as unhas na estética. Não podendo ser a própria força universal que envolve e penetra a rotação dos seres, quer ao menos ser uma consciência audível dela, um brilho momentâneo no choque noturno das coisas. O resto é delírio e podridão. A expressão deste desejo remete para a própria impossibilidade da sua concretização. O sujeito não pode tornar-se na própria força universal do mundo, resta-lhe, portanto, ser uma consciência dela. A proposta de, cito, abolição do dogma da personalidade, de que Campos fala no seu ultimátum, segundo a qual, e cito novamente o texto do ultimátum, publicado em 1917, o homem mais perfeito é o que com mais justiça possa dizer eu sou todos os outros, é sim um ideal ambicionado por Campos, mas cuja concretização é impossibilitada pelos limites impostos à condição humana. O limite que temos é a nossa própria personalidade, é o sermos nós e não a vida inteira. É isso o limite dentro do qual temos que trabalhar, porque não podemos trabalhar fora dele. E para limite, basta esse. Da impossibilidade de uma fusão com o mundo não resulta, no entanto, uma mera separação desiludida do eu face ao mundo. Pelo contrário, a obra de Campos é a expressão de uma singular inseparabilidade entre o eu e o mundo, fundamentalmente decorrente de uma arte feita por se sentir e para se sentir, como descrevem apontamentos para uma estética não aristotélica. Ora, a arte é como é feita por se sentir e para se sentir, sem o que seria ciência ou propaganda, baseia-se na sensibilidade. A sensibilidade é, pois, a vida na arte.
Esta fundamentação da arte, que retoma a ideia do ultimátum de que a sensibilidade, tomada aqui no mais amplo dos seus sentidos possíveis, é a fonte de toda a criação civilizada, tem por base princípios do sensacionismo, corrente estética desenvolvida por Pessoa na segunda metade da década de 1910, e a que fez referência o Nuno Amado, que naturalmente liga os diversos heterónimos de Pessoa, mas que têm em campos uma modulação particular. No sensacionismo, parte-se, estou a citar apenas um dos textos sobre o sensacionismo, da sensação como realidade essencial, contemplando um desejo de sentir tudo de todas as maneiras e a aspiração do indivíduo a ser o universo. Este é apenas um dos apontamentos sobre o sensacionismo. Tal aspiração depende, no entanto, do seu ponto de partida, a consciência subjetiva. Pelo que, como clarifica outro apontamento sobre o sensacionismo, o universo é sempre dependente de uma impressão subjetiva, a partir da qual se poderá produzir depois uma interpretação objetivada. Estou a citar outro apontamento sobre o sensacionismo. No sentido em que uma visão do universo depende sempre de uma perspectiva subjetiva, os textos sobre o sensacionismo propõem também uma abolição do dogma da objetividade, visando, cito novamente, provar que o universo não é real. A sensibilidade como fundamento da arte, ideia recorrente nos apontamentos para uma estética não aristotélica de Campos, será o princípio estético mais decisivo em Campos, nele se baseando o modo como se posiciona no âmbito do sensacionismo pessoano, aplicável, como eu dizia, às diversas figuras autorais, mas também para lá da estética, como se define enquanto sujeito inseparável do mundo que habita. Este privilégio concedido à sensibilidade também se manifesta nas próprias leituras que Campos faz do seu mestre, Alberto Queiro, das quais o Nuno citou alguns passos. Campos descreve o seu mestre nas notas para a recordação do meu mestre Queiro, publicadas parcialmente em 1931 na revista Presença, como, e cito, um temperamento sem filosofia, tendo o seu conceito do universo origem na sua sensibilidade e não sendo, por via desta origem, criticável. A sua leitura de Queiro parte assim da sensibilidade ou do temperamento do mestre, tomados como sinónimos, e Campos identifica nos seus poemas, cito, a personalidade que está por detrás da obra. As notas devem ser assim lidas como retrato de Queiro, naturalmente, mas também como retrato fiel de uma mundividência, a de Campos, que descreve não apenas a doutrina de Queiro, mas principalmente o modo como este a apresenta, a sua postura, o seu sorriso, os gestos, a espontaneidade. As notas apontam também para uma importante característica distintiva da sensibilidade de Campos, esta brutaria da alma, contrariamente ao que diz acontecer em Queiro e Reis, sendo as suas percepções do mundo não diretas, mas mediadas pelas sensações, a única realidade que conhece, daí resultando o seu conceito do universo. Não creio em nada senão na existência das minhas sensações. Não tenho outra certeza, nem é do tal universo exterior que essas sensações me apresentam. Não é com os olhos que vejo, mas com a alma. Não é com os ouvidos que ouço, mas com a alma. Não é com a pele que palpo, é com a alma. E se me perguntarem o que é a alma, respondo que sou eu. De aqui que a minha divergência fundamental do fundamental intelectual de Queiro e Reis, mas não do fundamental instintivo e sensitivo em Queiro. Para mim, o universo é apenas um conceito meu, uma síntese dinâmica e projetada de todas as minhas sensações. Daqui resulta, assim, uma falta de crença na realidade objetiva do mundo, para Campos. O mundo, tal como o eu, dependem das nossas sensações, único fundamento tomado por Campos como realidade. As coisas são sensações nossas sem objetividade determinável e eu, sensação também para mim mesmo, não posso crer que tenha mais realidade que as outras coisas. Sou, como toda a gente, uma ficção do intermezzo, falso como as horas que passam e as obras que ficam no rodopio subatómico deste inconcebível universo. Esta falta de realidade objetiva implica, assim, uma dependência absoluta do sujeito perante as suas sensações. Só elas determinam o seu estado de espírito e a sua relação com o mundo. Daqui decorre uma fundamental coincidência entre a substância do eu e a do mundo, ambas resultantes de sensações e, portanto, desprovidas de existência concreta ou objetiva. Esta coincidência entre sentir e ser, assim como entre sujeito e objeto, é tanto ponto de partida de imagens poéticas quanto tema de reflexão dos poemas.
Minha imaginação é um arco de triunfo. E eu sinto que sou o arco e o espaço que ele abrange. E toda a gente que passa. E todo o passado da gente que passa. E todo o futuro da gente que passa. E toda a gente que passará e toda a gente que já passou. Sinto isto e ao senti-lo sou cada vez mais a figura esculpida ao sair do alto do arco, que fita para baixo, o universo que passa, mas eu próprio sou o universo. Eu próprio sou sujeito e objeto. No entanto, esta afirmação de uma coincidência entre sujeito e objeto, se quisermos, possui apenas validade pontual, já que a uma ânsia de ser tudo corresponde uma impossibilidade de fusão efetiva com o mundo ou o universo, decorrente da particularidade do eu, isto é, de uma condição limitada pela subjetividade. Excessivo na ânsia de tudo, tão excessivo que nem falo, e não falo porque não tento. Ou tudo ou nada tem um sentido pessoal para mim, mas ser universal não o posso porque sou particular. Não posso ser todos porque sou um só eu. A poesia de Campos será assim principalmente uma poesia da ânsia de sentir tudo, que significa, segundo uma modelação particular da poética sensacionista, ser tudo, mas que enquanto ânsia é por um lado excessiva, por outro nunca poderá ser plenamente satisfeita. Digamos que o lamento pela falta ou a falha é constitutivo da própria ânsia de abarcar o mundo inteiro. Trago dentro do meu coração, como num cofre que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi através de janelas ou vigias, ou de tombadilhos sonhando. E tudo isso que é tanto, é pouco para o que eu quero. Digamos que a busca por uma existência completa, total, é concebida enquanto processo, não fim, através do qual o eu se aproxima de uma figura divina, pensada em analogia com o eu enquanto entidade a quem, apesar de ser tudo, falta algo. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir tudo, todas as maneiras, sentir tudo excessivamente. Quanto mais eu sinta como várias pessoas, quanto mais personalidades eu tiver, quanto mais intensamente, estridentemente as tiver, quanto mais simultaneamente sentir com todas elas, quanto mais unificadamente diverso, dispersadamente atento estiver, sentir, viver, for, mais possuirei a existência total do universo, mais completo serei pelo espaço inteiro fora, mais análogo serei a Deus, seja Ele quem for, porque seja Ele quem for, com certeza que é tudo, e fora dele só há Ele, e tudo para Ele é pouco. É decisivo verificar que esta justa posição entre ser e sentir, que implica uma coincidência entre sujeito e objeto, ou entre o eu e o mundo, é não apenas identificável em poemas que cantam um êxtase de sensações, mas também naqueles que são habitualmente lidos enquanto poemas do desalento de Campos, pertencentes a uma fase tardia da sua vida e obra, em que se incluiria o poema analisado pelo Nuno Amado, em que questiona a própria validade de doutrinas anteriormente seguidas, como o sensacionismo, questionando globalmente sistemas de valores que atribuam significado ao mundo e à existência humana. Em Lisbon Revisited, de 1926, o êxtase sensacionista é substituído por uma ânsia com propósito indefinido, que tem por base um sentimento de angústia. Nada me prende a nada, quero 50 coisas ao mesmo tempo, anseio com uma angústia de fome de carne, o que não sei que seja. Na sua revisitação da cidade de Lisboa, lugar da sua infância, o eu questiona aqui a sua identidade com base numa falha de reconhecimento do lugar a que pertenceu. Outra vez te revejo, cidade da minha infância pavorosamente perdida, cidade triste e alegre, outra vez sonho aqui, eu, mas sou eu o mesmo que aqui vivi e aqui voltei, e aqui tornei a voltar, e aqui de novo tornei a voltar? A este questionamento segue-se um sentimento de ser-se estrangeiro, mero transeunte da cidade e de si mesmo. Outra vez te revejo, Lisboa e Tejo e tudo, transeunte inútil de ti e de mim, estrangeiro aqui como em toda a parte. Um sentimento que é descrito também num poema sobre Tavira, a vila da sua infância. Cita esse poema sobre Tavira. Esta vila da minha infância é afinal uma cidade estrangeira. Sou forasteiro, tourist, transeunte. Mas em Lisbon Revisited, de 1926, é descrito um particular movimento de afastamento gradual de si mesmo, da sua própria identidade, que coincide com o afastamento gradual do mundo, aqui a cidade de Lisboa, dando o sentimento de estranheza lugar ao de espectralidade, que erra por recordações de um lugar também ele espectral. Fantasma a errar em salas de recordações, ao ruído dos ratos e das tábuas que rangem, no castelo maldito de ter que viver. Este afastamento gradual do mundo e de si mesmo
culmina numa desintegração do eu e da cidade, aqui descrita como um espelho mágico em que o eu se revia. À falta de reconhecimento da identidade do eu, corresponde assim a falta de reconhecimento do lugar que habita. Outra vez te revejo, mas ai, a mim não me revejo. Partiu-se o espelho mágico em que me revia idêntico. E em cada fragmento fatídico vejo só um bocado de mim, um bocado de ti e de mim. Também em Tabacaria, poema de 1928, o sentimento do eu, de desalento e falta de substância identitária, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, coincide com o de uma falta de substância do mundo que o rodeia, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Encontra-se neste poema uma reflexão sobre a impossibilidade de transcender as suas próprias sensações, definidas pela dimensão do sonho que colide com a realidade exterior. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e à sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. Esta realidade é aqui fundamentalmente estranha, opaca, e assim também é a realidade do próprio eu que não se reconhece. Conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama, mas acordámos e ele é opaco, levantámos e ele é alheio, saímos de casa e ele é a terra inteira, mais o sistema solar e a Via Láctea e o indefinido. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Podíamos dizer que o sentimento do eu em todos estes poemas depende do mundo que habita, mas também esse mundo depende do sentimento de quem o observa. A inseparabilidade do eu e do mundo em Campos é assim fundamentalmente definida pelas sensações do eu que o habita. É neste sentido que uma constipação ou uma dor de cabeça podem alterar o universo. Tenho uma grande constipação e toda a gente sabe como as grandes constipações alteram todo o sistema do universo. Zangam-nos contra a vida e fazem espirrar até à metafísica. Excusez du peu, que grande constipação física. Preciso de verdade e da aspirina. Como lemos no poema dedicado à memória de Mário de Sá Carneiro, que começa pelo verso... certo. Se te queres matar porque não te queres matar, o próprio universo e os outros estão contidos na subjetividade do eu que limita e define a sua mundividência. Tínhamos esquecido da pequena citação de Oxfordshire, que completa a ideia anterior. Estou universalmente mal, metafisicamente mal, mas o pior é que me dói a cabeça. Isso é mais grave que a significação do universo. Bom, agora sim, o poema que vem em cima, dedicado à memória de Mário de Sá Carneiro. És importante para ti porque é a ti que te sentes. És tudo para ti porque para ti és o universo. E o próprio universo e os outros, satélites da tua subjetividade objetiva. Portanto, trata-se de pensar a limitação da mundividência por via dos limites da própria subjetividade. Em considerações sobre o ritmo paragráfico, Campos descreve o fundamento teórico desta apropriação subjetiva do mundo, falando numa necessidade de assimilação ou de conversão do outro em nosso. Sei bem que a própria palavra é uma instituição dos outros, mas a substância da vida é a assimilação, isto é, a conversão do que é o outro em nosso. E quanto mais nosso tornarmos o que é dos outros, mais vivemos. Para tornarmos mais nosso o que é dos outros, é preciso que ele inicialmente seja o menos possível dos outros já, para que mais facilmente seja nosso. A inseparabilidade entre o eu e o mundo depende assim da subjetividade do eu, cuja capacidade de sentir é mais vasta que o próprio mundo, ou, como diz Campos, maior que o universo. Tudo isso vive porque morre dentro do meu coração. E o meu coração é um pouco maior que o universo inteiro. Como notou Richard Zenit, o problema que Campos descreve, apontando para uma capacidade de sentir do eu que é mais ampla que o próprio mundo, excedendo, corresponde fundamentalmente ao descrito nos versos de Carlos Drummond de Andrade no seu poema de 7 faces. Tal como no poema de Drummond, a relação entre o eu e o mundo em Campos depende do eu, das suas sensações, cujo alcance é mais vasto que o próprio mundo, não conseguindo abarcá-lo ou com ele coincidir plenamente. Digamos que as sensações do eu, em Campos, coincidem com o seu mundo, aquele que é o mundo de Álvaro de Campos, mas são incapazes de abarcar o universo inteiro, cuja alteridade não é plenamente convertível em substância identitária. O último verso da Ode Triunfal, citado no início desta apresentação, não ser eu toda a gente e toda a parte,
é a expressão desta impossibilidade de converter plenamente o outro, seja ele a alteridade da pessoa ou do lugar, em nosso, permanecendo esta alteridade fora do seu alcance. A coincidência entre o eu e o mundo em campos é assim dependente de amarras da sua subjetividade, estando-lhe afinal subjacente uma fundamental descoincidência entre o seu mundo e a alteridade do mundo que, como nos versos de Drummond, não poderá ser resolvida com um simples truque retórico. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Obrigado pela atenção, fico por aqui. Muito obrigada, Pedro. Temos uns quantos minutos para conversar. Vejo ali o professor João Dionísio pronto para a primeira pergunta. Não sei se... Teresa, está ali o professor João Dionísio na outra ponta. Obrigada. Muito obrigado. Acho que me conseguem ouvir. Queria cumprimentar todos os intervenientes, gostei muito de todas as apresentações e, não querendo abusar da paciência, quer dos comunicantes, quer dos presentes, gostava de fazer uma pergunta ao Pedro Sepúlveda, cuja comunicação, ao contrário daquilo que ele deu a entender logo no início, não me pareceu nada esquemática. Eu vou tentar ser breve e claro ao mesmo tempo. A apresentação do Pedro é, para além de uma apresentação complexa, uma proposta que vem na senda de leituras que se foram sedimentando no nosso imaginário do que é Campos. Nomeadamente aquilo que nos leva a desconfiar de um impulso épico que poderia ser atestado por passos como um dos últimos que o Pedro mencionou, sobre a conquista do outro, apoderarmos daquilo que não somos nós, mas está à nossa volta, são outras pessoas, são outros espaços, são outras coisas. Aquilo que eu quero fazer é tentar atirar o barro à parede e recuperar uma hipótese sobre a viabilidade de alguns dos poemas de Campos serem outra vez mais épicos do que somos levados a crer frequentemente. E a hipótese é difícil por uma série de razões e, portanto, assumo que estou a atirar o barro à parede. A premissa do Pedro, que depois é provada, nomeadamente através do verso final da Ode Triunfal, apoia-se na interpretação desse verso como uma expressão de um desejo não concretizado, porque não concretizável, a não ser eu, toda a gente, etc. Vou citar mal. Esse tipo de leitura parece-me que é condicionado por uma das coisas que é mais habitual e coerente na maneira como nós lemos os textos, mesmo textos em verso, que é narrativizar o texto. O texto tem uma parte inicial, tem um desenvolvimento e tem uma parte final. E a parte final prepondera sobre tudo aquilo que nós encontramos antes. E assim o texto é lido como um relato de um falhanço. Mas o próprio Campos nos diz, e acho que estamos todos dispostos a concordar com ele, que isto é tudo transitório. Hoje é segunda-feira, amanhã é terça-feira, depois vem quarta, para a semana será outra coisa. E se nós, em vez de olharmos para o texto de uma maneira narrativizada e olhássemos para ele de uma maneira espacializada, poderíamos tomá-lo não como uma história, mas como um mapa, em que há uma série de lugares. E os lugares estão em igualdade de circunstância e têm exatamente o mesmo estatuto. Então, o barro à parede aparece assim. Se aqueles momentos em que nós somos confrontados com onomatopeias, interjeições, se isso puder ser lido não apenas como habitualmente é lido, como uma espécie de vamos lá ver se vai, vamos lá ver se resulta, uma espécie de vai Carlos em modo pessoano,
em vez de ser um ritual xamânico, está ali a dançar a ver se a chuva cai. Mas pode não ser um ritual xamânico e pode ser uma descrição de um sucesso. Só que é um sucesso, diríamos nós, transitório. A questão é que, se é tudo transitório, não devemos nós estimar o sucesso com ambas as mãos, porque isso é o máximo que conseguimos alcançar e que ele pode alcançar também. E subitamente poderíamos estar perante um poema que tem momentos de vitória absoluta e que por isso deve ser estimado. E recuperamos a dimensão épica. Era isto que eu queria perguntar. Muito obrigado pelos comentários, mais do que uma pergunta, e eu efetivamente tendo a concordar contigo. Portanto, de facto, a poesia de Campos dá a ver um sentimento de coincidência momentânea com o mundo, de capacidade de abarcar o mundo, e, portanto, como dizes, dá a ver um sucesso transitório, efetivamente. O que acontece noutros momentos, o A não ser toda a gente e toda a parte será um desses momentos, mas na própria Ode Triunfal temos aquela estrofe escrita entre parênteses sobre a infância, a nostalgia da infância, será outro momento de falha face a esse arrebatamento do mundo. E, enfim, eu procurei dar outros exemplos dessa falha. Parece-me que, de facto, tudo é transitório, estou de acordo, mas os momentos de sucesso são apenas transitórios, momentâneos, e, portanto, será apenas um sucesso que acontece num determinado tempo e espaço. Noutro tempo e espaço, esse sucesso é colocado em causa e, portanto, trata-se de tematizar a falha. Parece-me, de facto, interessante ver as coisas desse ponto de vista. O que eu disse, enfim, talvez nesta parte conclusiva daquilo que eu disse, o que eu quis frisar foi que o desejo de abarcar o mundo no sentido mais absoluto, que transcende o tempo e o espaço, falha. Quer dizer, neste sentido, temos que admitir essa falha. Essa falha é evidente, desde logo porque é impossível abarcar o mundo, mas concordo contigo que, de facto, essa divisão por espaços e tempos específicos permite identificar o sucesso momentâneo e a falha momentânea. Não sei se respondi. Não é uma prova oral. Muito obrigada, Pedro. Mais alguma pergunta? Ali atrás, no centro. E aqui à frente depois. Boa tarde e obrigada. Eu gostava primeiro de ligar os três palestrantes na inseparabilidade entre o eu e o mundo, a interioridade e a exterioridade, o humano-natureza, parte do mundo e fragmento, a sensação de pertencer a tudo. E às vezes surpreende-me não ser também tida em conta uma dimensão que me parece bastante presente em Fernando Pessoa, que são as substâncias tóxicas que dão origem a este tipo de sensação, este tipo de dualidade entre pensamentos, sentimentos, pluralidade de emoções. Não quero que sejamos todos devotos a um drogado, mas parece-me que às vezes deve ter algum papel que não tenho visto abordado. E para o Nuno Amado, poderia ser a criada uma substância inebriante que o deixa cair, vazio ou escapista, a criada como intervenção carnal dos deuses, ou a referência reles em Carnaval ou Apiário de Queiro. Que lugar ocupa a adição nos estudos pessoanos? E depois, assim, a forçar um bocadinho a ligação com o Tainan, desculpe, não me lembro do resto dos nomes, mas criada e criança têm uma mesma origem etimológica, e pronto, estou aqui a forçar a ligação. Mas agora que a criança está criada, diz que os melhores não deixam rasto. E quais seriam as razões para o melhor dos homens olhar para trás com pena? Referindo parte do poema em que os melhores, olhando para trás, ou melhor, os melhores não deixam rasto. Não deixar rasto é motivo de pena ou não neste poema que nos trouxe?
Muito obrigada. Não sei quem quer começar. Tainá? Nuno? Eu? A pergunta é excelente, porque, em primeiro lugar, porque uma das coisas em que eu pensei antes de pensar neste poema Apontamento foi em fazer uma coisa finalmente da qual já falei em nota de rodapé ou em apontamento de rodapé e que já me incentivaram a fazer mais vezes, mas que eu nunca escrevi e que ando a adiar há muito tempo. Eu acho que toda a poesia do Campos, e eu agora pensei nisto, isto foi muito curioso, antes da pergunta, pensei nisto quando o Pedro estava a responder ao João Dionísio, pensei que queria dizer isto, e agora com a pergunta tenho essa oportunidade. Eu acho que toda a poesia do Campos ganha, e não só a poesia inicial, mas sobretudo a poesia inicial, mas ganha em ser vista como a expressão de alguém que está de facto intoxicado. Intoxicado pode ser de várias maneiras, desde logo alcoolizado. E acho que verdadeiramente as grandes odes do Campos passam por momentos de euforia típicas de quem está intoxicado. A mais flagrante não acho que seja a ode triunfal, é a ode marítima, em que há um movimento ascensional que culmina com aqueles versos seguidos, tipicamente whitmanianos, a imaginação descontroladíssima, e que depois tem um momento de disforia, se quisermos, em que se percebe que a bebedeira está a passar. E a verdade é que, bom, em Carnaval está perdido de bêbado, é evidente. Há outros poemas em que de facto está bêbado, mas o que eu estou a sugerir é que o modo de fazer poesia do Campos, inclusive o verso livre, é resultado da incapacidade para controlar disparates, que é comum e típico em quem está embriagado. E, portanto, sim, eu acho que há muito espaço para falar de adição, não sei também em que termos, mas de adição e de intoxicação em Fernando Pessoa, e desde logo no Álvaro de Campos, que me parece ser o lugar onde o Pessoa ponderou colocar um modo de fazer poesia eivado de substâncias ou comportamentos intoxicados. Não sei se respondi, mas se era para este tipo de resposta que estava a apontar, mas obrigado. Obrigada. Eu, a este respeito, subscrevo a resposta do... Tainá? Eu acho que até pegando dessa perspectiva, eu acho que o que em Campos é intoxicação ou excesso, em Caeiro é exatamente o tirar, é desintoxicar. Ou pelo menos é essa a busca. O que no Campos parece ser sempre uma busca por mais e expansão, em Caeiro parece um retorno. E nesse sentido, o não deixar rastros, ou essa busca por não deixar marcas, é uma reconexão de tirar algo que é adicional, que não é necessário para a existência pura. O animal que voa, ele passa e não deixa marca. E aquele sinal do passo e fico como universo, sendo um desejo, a ideia dele é que essa marca que ele deixa no mundo não seja algo que o lembre, porque ele era só algo de natural. Ele era algo que pertencia ao universo e existiu, e só. Então, também não sei se estou completamente a responder a sua pergunta, mas os rastros, na verdade, são algo que seria além do que é simplesmente viver. E por isso ele deseja não deixar essa marca. Pois eu ainda entendo o sentimento de comunhão como descreve uma experiência de drogas e meio mística, como se o eu se dissolvesse em tudo. Portanto, faz parte do universo, não há que deixar rastro quando se é parte. Sim, eu acho que nesse sentido poderíamos levar por aí. Eu acho só que é importante marcar essa diferença, talvez pegando por esse marco da experiência com algo, com alguma droga, alguma coisa. As experiências que ele relata, ou que ele busca de Caeiro, de Álvaro de Campos, são completamente diferentes, por mais que podem ser espoletadas pelo mesmo elemento, talvez. Muito obrigada. Obrigada. Temos uma última pergunta aqui na terceira fila. Boa tarde a todos. A minha questão prende-se com
com a comunicação de Nuno Amado a propósito do poema Apontamentos, e enquanto o ouvia não pude deixar de me recordar de um outro verso em que surge uma outra criada, o poema em linha reta. Passo a recordar então o verso. O verso. Eu, que tenho sido cómico às criadas de hotel. Portanto, temos aqui um ponto em comum, uma criada que o deixa cair como alma e uma criada que o ridiculariza, não é? Há aqui esse ponto de contacto, não é? A ridicularização e a humilhação. Portanto, aí parece-me uma relação possível, mas depois, logo de seguida, nesse poema, surge um outro verso que diz o seguinte: eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes. E estas duas figuras, as criadas e os moços de fretes, são as únicas figuras que aparecem neste poema em que ele sistematicamente aceita o seu ridículo, ao contrário de todos os outros que não o aceitam. Mas são as duas únicas figuras que interagem com ele nesta ridicularização. Portanto, num poema Apontamentos tínhamos criadas e deuses, e aqui temos criadas e moços de fretes. E aceitando que pode ser uma interpretação um pouco puxada, um pouco esticada, pergunto se não haverá aqui uma possível relação, até porque esta questão da ridicularização das criadas passará necessariamente pelo acesso que estas criadas de hotel terão a uma intimidade a que outros seres não terão acesso. É essa a minha questão. Obrigada. Não percebi se é uma ridicularização das criadas? As criadas ridicularizam-no a ele, não é? Pois. Sim. Desse ponto de vista, é um poema, mais um poema tal como o Apontamento ou como outro poema, em que o Álvaro de Campos está a autodepreciar-se e a fazer pouco de si próprio. Cai das escadas, ou alguém o deixa cair, ou as criadas e os moços de fretes o ridicularizam. Acho que é possível fazer essas aproximações. Eu precisava de olhar para o poema em linha reta novamente para perceber se posso fazer coisas parecidas com aquelas que tentei fazer. Eu confesso que já não leio há algum tempo o poema em linha reta e fiz por não lê-lo agora, porque sei que há uma pessoa, ainda por cima está neste palco, neste palanque, que vai falar desse poema e eu queria ser surpreendido. Eu queria dizer uma coisa que acabei por não dizer, porque se calhar implicava falar muito mais do que devia e aliás estive a defender, como o Campos defende, que as pessoas devem parar de falar quando já disseram o que têm a dizer. Mas eu queria dizer uma coisa sobre aquilo que eu acho que o Campos está a fazer em Apontamento, que é uma coisa mais ou menos sistemática a partir de 1928, não só no Campos, no Queiro e no Reis também, que começam a dialogar uns com os outros e com a obra uns dos outros. E tipicamente relações com o mestre vão surgindo no caso do Campos. Mas não só, e por exemplo o poema Oxfordshire, que eu citei uma parte, eu agora estou a fugir um bocadinho à questão, mas peço desculpa. O poema Oxfordshire, de que citei uma parte e que depois o Pedro citou, creio que os primeiros 3 versos, eu não citei o último verso. Aqueles são os 4 versos que eu citei, são os versos que antecedem o último verso. E o Campos começa por dizer metafísica, não sei o quê, e depois, mas a verdade é que quando me dói a cabeça não há espaço para a metafísica. E para ilustrar isto dá o exemplo da Torre da Igreja. Então, é aquele exemplo de que eu me servi, que é, à distância, uma Torre da Igreja parece imponente, espiritual, depois a pessoa chega lá perto e de facto aquilo é só uma torre de igreja, é só pedra, a pessoa toca e não há aqui espiritualidade nenhuma. E o Campos usa este exemplo para ilustrar uma particularidade interessante, que é, eu quando me ponho a fazer metafísica, estou a ver mal. Se me deslocar para perto da Torre da Igreja, vou perceber que isto não tem espiritualidade nenhuma. Se tiver uma dor de cabeça, que é uma coisa mais próxima do que o universo, então a dor de cabeça impõe-se. A materialidade das coisas impõe-se. E o Campos termina esse poema dizendo assim: é-se feliz na Austrália desde que lá se não vá. O que é que isto quer dizer? O que quer dizer é muito simples. Num poema de 1916, de Fernando Pessoa, ortónimo, o Pessoa termina o poema Casa Branca, Nau Preta, dizendo o seguinte: é-se feliz na Austrália. Então o Campos usa este poema para dizer ao Pessoa: é-se feliz na Austrália, sim senhor, desde que lá se não vá. O que é que ele está a dizer?
bom, a imaginação, a especulação, a metafísica é muito divertida, mas é desde que lá se não vá, porque podemos perder-nos lá. E o que eu acho que isto implica é que o Campos, embora seja sensacionista, descontrolado ao longo da carreira toda, de formas diferentes nas diferentes fases, e embora tenha este ímpeto sensacionista que o Pedro também descreveu, isso é um erro, é um engano, é qualquer coisa que ele não controla, a natureza dele impele-o para aí, mas é um erro. E quando bate com a cabeça na pedra da torre da igreja, percebe, isto é só materialidade. E, de facto, não se é muito feliz a fazer metafísica e a especular e etc. E, desse ponto de vista, o que interessa-se, de facto, são criadas e moços de fretes. Agora estou a juntar habilmente a minha resposta à sua pergunta. O que é-se feliz a ser ridicularizado por moços de fretes e criadas de hotel, acho eu. Acho que é o que o Campos defenderia. Mesmo para terminarmos, que estamos já para lá do horário, eu aceitei aqui uma cunha e vou permitir que o Pedro Sepúlveda faça uma pergunta. Eu até tenho medo. Eu Vai tinha ser mesmo para encerrar. duas perguntas, mas vou muito rápido. Não, era só uma observação relativamente ao momento daquele poema Apontamento, que me parece interessante ser relacionado com o Lisbon Revisited, outro poema que descreve o estilhaçamento identitário, mas a minha dúvida era uma coisa muito, muito prática, que é se, portanto, no teu argumento não estás a contemplar a cronologia da biografia de Campos, ou sim, portanto, foi a dúvida que me ficou, no sentido em que se esse estilhaçamento identitário aponta para o momento de encontro com o Caeiro, como é que faz essa leitura a partir da ideia de que esse encontro ocorreu antes da escrita da Ode Triunfal, portanto, que seria anterior a 1914, ou não interessa essa dimensão cronológica na tua descrição? Interessa absolutamente. O que eu acho que o poema é sobre o mesmo de que o Campos fala tão frequentemente nas notas para a recordação, que é sobre o modo como o Queiro o modificou. E aquilo que o modificou, o modo como o modificou, teve efeitos práticos. A poesia que ele fazia anteriormente, opiário, carnaval, soneto já antigo, etc., são coisas diferentes. Era o Campos que aí estava era um Campos diferente. Era um Campos decadentista, etc. Campos, estou recebendo um telefonema, Campos era de uma maneira. Conheceu Queiro e modificou-se. E a modificação tornou-se sensacionista, tornou-se capaz de sentir coisas de maneiras muito diferentes e de muitas maneiras diversas. E, portanto, a Ode Triunfal é o resultado imediato e é o primeiro poema que resulta desta alteração. E o que mais faz o Álvaro de Campos na Ode Triunfal, mas também na Ode Marítima, portanto, nas primeiras odes que produz, na primeira fase de Álvaro de Campos, é barulho. Eu caí das escadas e fiz barulho. E o lado triunfal do sensacionismo imediato do Álvaro de Campos é justamente o barulho que ele fez aqui das escadas quando a criada deixou cair o vaso que ele era, acho eu. Muito obrigada aos três e muito obrigada a todos. Voltamos amanhã às 10 horas.